Graça e paz. Venho aqui mais uma vez trazer uma palavra abençoada para abençoar a sua vida. Eu convido a você, neste momento, a meditar comigo em Atos dos Apóstolos. Nós vamos falar aqui sobre a questão do batismo, né? O batismo que Pedro aqui realizou no seu primeiro discurso. E Pedro aqui, no seu primeiro discurso, ele começa a falar sobre o batismo. Então eu vou ler aqui Atos 2,37. Ele diz assim: ouvindo eles isto, compungiram em seus corações e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, para definir aqui, dom quer dizer uma capacitação. Então, quando Pedro pregou que o povo ali, 3.000 almas se converteram ao cristianismo, ao evangelho, eles perguntaram qual seria o primeiro passo após eles viessem a crer na palavra. Porque nós sabemos que o crer, ele tem que anteceder o batismo. Quem crê e for batizado, disse Jesus. Mas o que representa o batismo? Se nós analisarmos o próprio texto, nos dá a resposta. Pedro falou aqui no verso 38, arrependei-vos, quer dizer, volte para Deus, ó, e cada um de vós seja batizado. Então você tem o primeiro princípio é voltar para Deus, arrepender é voltar-se para Deus e ser batizado para poder receber o perdão dos pecados. Esse é um princípio que o batismo de Jesus, nós sabemos que foi para tirar o pecado do mundo. E para nós recebermos também o perdão dos nossos pecados, é preciso nós seguir esse passo. Primeiro, a crer que Jesus tirou o pecado, e quando a gente crê que a gente consegue voltar-se para Deus, aí diz a Bíblia aqui, no versículo 38, seja cada um batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha só, o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos que estão longe, a tanto quanto Deus nosso Senhor o chamar. Quer dizer, aqui está uma palavra no versículo 39, que essa promessa vos diz respeito a nós hoje, né? A nossos filhos, a todos que estão longe, que ainda vão nascer, e a todos quanto Deus nosso Senhor chamar. Por que eu quero falar hoje sobre o batismo? Você hoje vê muitas pessoas aí interpretando a Bíblia à sua maneira, baseada na sua própria justiça. Eu não sei o que faz eles a pensar que nós somos diferentes do povo da igreja primitiva. Se essa era uma palavra que tinha validade no princípio da igreja, principalmente da igreja primitiva, por que para nós não precisa se batizar, como muitos hoje estão aí pelas redes sociais, aplicando que não precisa mais batizar, não precisa mais tomar Santa Ceia, que não precisa fazer mais nada disso. Eu não sei aonde eles acharam na Bíblia que foi anulado esse conceito, esse princípio, né, que Cristo estabeleceu. Jesus, lá em Mateus capítulo 28, ele manda que a gente pudesse ir, ele fala, todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Então ele mandou ali que todos fossem batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né, e que eles continuassem aprendendo, porque ele falou, e continue, né, a ensinar. Quer dizer, o ensinamento, ele é contínuo. É isso que nós temos que entender. Então, infelizmente, hoje existem muitas pessoas que não conseguem entender, interpretar a Bíblia com a própria Bíblia, e eles interpretam a Bíblia com a sua própria justiça. Você vê que quando Jesus mandou que fosse por todo mundo e pregar o Evangelho, a toda criatura e quem crer for batizado será salvo, foi depois dele ter morto e ressuscitado. Foi depois que ele ressuscitou, né, antes dele partir, ele deixou essa ordenança. Essa ordenança, nós temos que seguir ela. Porque se a Bíblia que está nos revelando que nós temos que ser batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados,
Então, se essas pessoas dizem que não precisa se batizar, como que eles vão receber o perdão dos pecados? Né? Aí a pessoa pode alegar assim, pastor, mas é pela fé. A fé, ela não anula os princípios de Deus. O que me chama a atenção é que lá no livro de Josué, Deus mandou dar 7 voltas na cidade. 7 voltas para que as muralhas fossem cair. Mas quando chegou na última volta, Deus mandou dar mais 7. Quer dizer, muitas pessoas pensam que foi apenas 7 voltas que derrubou as muralhas, mas foi a obediência deles, porque eles deram 13 voltas. 13 voltas, porque foi 6 voltas e mais 7 no último dia. Quer dizer, só num dia eles deram 7 voltas. Eles podiam falar, não, eu tenho fé, basta só essas aí, tá bom. Se eles não obedecessem, amado, as muralhas não caíam. Eles não venceriam a batalha. Eles não alcançariam a vitória. Então, por que hoje nós vamos deixar, né, de crer no que está escrito? De ser batizado para que a gente possa receber o perdão dos nossos pecados pela nossa fé. Você vê que Filipe batizou o eunuco, Paulo batizou muita gente, até o homem que ainda não tinha ouvido falar do tal de Apolo, né? Atos 19, ele havia sido batizado pelo batismo de João, mas nunca tinha ouvido falar do Espírito Santo, e ali ele foi batizado novamente pelo apóstolo Paulo, porque Paulo mostrou para ele que o batismo que nos dá o perdão. Então, amado, como que eu vou deixar de crer em algo importante para mim receber o perdão? E Jesus falou, quem crê e for batizado. Eu creio que Jesus morreu por mim, pelos meus pecados, que ele tirou meus pecados, ele pagou lá na cruz, e ele disse, quem crê e for batizado também. Quer dizer, esse é o princípio que nós temos que hoje buscar para a nossa vida, e não existe passagem na Bíblia, na Era da Graça, que anula o batismo, que nós devemos seguir esse conceito. Mas é um batismo que nós temos que seguir pela fé, crendo. Não é um batismo de criança que a gente não tinha nem noção de nada, mas é um batismo que nos dá a consciência, né, que a obra perfeita de Jesus, né, os ensinamentos de Jesus é que nos leva a uma grande vitória. Jesus morreu pelos meus pecados, pelas minhas iniquidades, pelas minhas transgressões, pagou o preço lá na cruz para que eu pudesse me tornar uma nova criatura, porque eu nasci de novo. E Jesus disse que eu tenho que nascer de novo para entrar no reino de Deus, para ver o reino de Deus e nascer da água do Espírito para entrar. Então você vê que é 2 princípios também que as pessoas ignoram: nascer de novo e nascer da água do Espírito. Porque a Bíblia fala que aquele que está em Cristo, nova criatura é, eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Quer dizer, se tudo se fez novo, é porque eu nasci de novo. Eu preciso viver agora com os princípios bíblicos e não com os princípios dos homens. Os homens hoje estão estabelecendo tantas regras que não precisa isso, não precisa mais aquilo, estão anulando a palavra de Deus e aplicando a sua própria palavra, porque o que ele possa aplicar para distorcer é tirado da sua própria mente. Não tem texto nenhum na Bíblia que anula esse batismo que Jesus falou: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, né? Então, nós temos que seguir esse conceito e temos que continuar aprendendo mais de Deus. Então, eu quero deixar essa palavra para você. Eu sou o pastor Jaime Teixeira, convido a você a estar conosco em uma de nossas reuniões, que está ali na rua Nilton Tinoco 475, Jardim Nova Era, Nova Iguaçu, no bairro de Jardim Nova Era. Eu estarei ali todo domingo, toda quarta, né, a partir das 19h30 e sexta-feira, com o estudo da palavra, para abençoar a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.